Olá, olá, tudo ótimo, uma ótima noite para você. Nós vamos saber aqui o que que tem a ver, qual é o dia de hoje. Você sabe qual é o dia de hoje? Vamos saber por quê? O que que os seus investimentos têm a ver com a eleição? Muito prazer em te conhecer, professor Carlos Henrique Duarte. Vamos falar de finanças, investimento, negócios, seja para sua vida pessoal, profissional. Daqui para frente, para o próximo ano, para os próximos anos, estamos diante de uma eleição que aconteceu hoje. Hoje, sim, hoje foi a definição da Liz Truss, a terceira mulher a ser indicada como líder do partido e, consequentemente, aí tendendo a ser a primeira-ministra da Inglaterra, né? A terceira mulher primeira-ministra da Inglaterra ao longo de séculos, e teve uma que perdurou por décadas, né? Margaret Thatcher. E isso é que nos chama a atenção. Nós vamos começar a falar desse momento aí, do que a eleição e os investimentos afetam na sua vida, né? Quer dizer, o que a eleição afeta no seu investimento, na sua vida, inclusive, de empregabilidade, de vida pessoal, profissional, sua vida como cidadão, enfim. E eu chamei o caso da Liz Truss, porque nós vamos começar por um tema muito importante, tá? Eu, professor Carlos Henrique Duarte, que trabalhei em várias organizações na esfera pública, civil, militar, privada, organismos internacionais, passei por instituições acadêmicas no Brasil, no exterior, em várias áreas que a gente chama de infraestrutura, tá? E que é a parte de engenharia elétrica, telecomunicações, transporte, planejamento energético, e aí a parte de gestão de negócio, que eu fiz MBA, gestão de negócio no Brasil, a gente vai abordar esses temas para poder, de forma integrada, óbvio, né, para a gente ficar mais reduzido possível, o que isso pode impactar na sua vida de uma forma bem tranquila e popular, que a pessoa possa entender, né, independente do seu nível de formação acadêmica, primeiro grau, segundo grau, enfim, até letrado, a gente vai buscar fazer isso aqui para poder mostrar a você, tá? Parabéns, Rafael. Obrigado aí, Rafael, chegando, muito prazer. Então, vamos dar um panorama geral, porque a gente quer desenvolver esse país, tá? E eu vou trazer essa experiência de 30 anos de formação acadêmica, de 30 anos de experiência profissional nessas instituições, para mostrar que a relevância do que falou, eu acredito, para mim, né? Você tem que ter, o que eu sempre digo é o seguinte, tá? A primeira coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça é o que é mais importante para você, né? Eu sempre digo isso, o que é mais importante, Rafael, isso aí, evoluindo com parceria de networking. Então, Rafael, vamos mostrar aqui o que é mais relevante na sua vida. Então, pelo que eu vi até hoje, nos países desenvolvidos, eu estive residindo na Inglaterra, eu estive visitando a Escócia, a Irlanda, fui para a Alemanha a convite, né? A convite, assim, fui selecionado e fui levado pelo governo alemão, pelo Ministério deles lá, do caso, do meio ambiente, né? Para fazer um curso, tudo bancado por eles, fiquei lá. E também estive também aqui na Argentina, Guatemala, Itália. Então, a gente pôde conviver, conversar com as pessoas e comparar essa realidade aqui do Brasil, que eu tive o prazer e a graça de nascer aqui na cidade maravilhosa, mas residir no Nordeste, no meu Pernambuco, conhecer Olinda, conhecer o Nordeste, Paraíba, conhecer todo aquele Nordeste tudo maravilhoso, conhecer a Bahia e outros estados, né? O Distrito Federal e por aí vai. Então, vamos direto ao nosso assunto, que o mais importante foi o seguinte, né? Vou trazer aqui o debate, o primeiro debate que foi realizado na TV Bandeirantes dos candidatos, e o assunto que eu chamo que é mais importante de todos, foi o que transformou minha vida, porque você sabe quanto tempo leva para você sair de R$ 400, que é o que está ganhando, mais de 105 milhões de pessoas estão ganhando R$ 400 por mês, ou seja, sobrevive com R$ 400 por mês. Mais de 105 milhões de pessoas no Brasil. Nossa população é de cerca de 213 a 215 milhões, ainda é o último número estimado. Então, a gente tem aí um pouco menos de 50% da população sobrevivendo e muito mal com R$ 400 por mês. Tá? Então, o que faz uma pessoa sair de R$ 400 por mês para um país em que apenas 10% da sua população tem uma renda aí superior a R$ 10.000, o que não é grandes coisas, R$ 10.000, eu disse, se a gente dividir pelo dólar, que está 5 e alguma coisa, dá menos de US$ 2.000 por mês.
né? Só para a gente ter uma comparação, a Libra, que é na Inglaterra, que eu estive lá, a Libra ela vale mais que o dólar, né? Então, lá na Inglaterra, um parâmetro mínimo para a condição de sobrevivência são 2.200 libras, né? Nós estamos falando que aqui no Brasil, apenas 10% recebem mais de 10 mil reais, que não é o mínimo para se viver na Inglaterra. Então, a partir daí, a gente vai começar a ver o porquê que essa diferença e comparar também, porque a gente vai fazer um comparativo interessante para mostrar que eu cheguei à Inglaterra em 2016, um momento muito importante. Eu pude sair do Brasil no meio do impeachment, daquele processo de impeachment, antes do processo ocorrer, e chegar à Inglaterra, talvez vão ter alguns percalços, mas chegar à Inglaterra durante o chamado Brexit, né? Brexit, né? Que é Britain, BR, da Britain, né? É o do inglês, né? Brexit, né? Da Grã-Bretanha, exit, exit, saída, né? Saída da Inglaterra da zona do euro. Então, isso foi um processo que eles sabiam que ia ser prejudicial, que ia ser danoso para a Inglaterra, mas os políticos apostaram nisso, e eles apostaram para fazer pressão no bloco europeu, porque a Inglaterra sempre queria ter mais vantagens dentro do bloco, porque a Alemanha é a locomotiva da Europa, é o país que comandava, que levava, né? Imagina a Inglaterra, que foi império e queria ser comandado, tá? Então, houve aí um processo político na época, o primeiro-ministro, né? Ele tentou aí fazer uma pressão, e a ideia jamais foi que isso poderia vencer, né? Que o Brexit poderia vencer na Inglaterra. E realmente a vitória foi por muito pouquinho. Foi por menos de um ponto. Foi 50,0 alguma coisa, assim, que venceu, e venceu nos lugares de interior, né? Normalmente são mais atrasados, né? Em termos de tecnologia, de evolução, até de pensamento, né? São chamados a ala conservadora, né? E foi ali que eles venceram. E hoje, 2022, a Inglaterra está sofrendo muito com isso, principalmente com a invasão de cérebros e de pessoas qualificadas que eles precisam desesperadamente. E isso está impactando a economia da Inglaterra muito fortemente. É a economia mais impactada da Europa diante dessa situação de guerra e conflito que nós vamos falar. Tá? Então, vou pegar aqui o gancho que eu achei mais importante, comentado pela senadora Simone Tebet, que é uma mulher, e por isso aí eu comentei o caso da Liz Truss. Parabéns, mais uma mulher no comando, e isso que indica que é liderança, porque a Inglaterra está passando um momento muito crítico em termos de economia, de finanças, e o opositor dela, que estava concorrendo no final, ele seria o mais indicado, porque ele foi o ministro das Finanças do governo que está saindo agora, do Boris Johnson. Ele é um magnata da área de finanças, então ele seria o mais indicado para superar essa crise, mas o partido votou nela com uma margem grande assim, de diferença de votos. Tá? Isso significa o seguinte: a liderança é exatamente isso. Você não precisa saber fazer, você precisa saber conduzir o processo, saber reunir as partes. Então, o partido acreditou nisso. Então, duas coisas que eu quero tirar de ponto aqui nessa questão da Inglaterra e do Brasil 2016 para cá. Tá? Os dois países passaram por situações em 2016 que afetaram profundamente as relações e impactam até hoje os dois países. Vamos comparar? Então, Brexit saiu da zona do euro, que está resultando em impactos. Né? Eu vou dar um exemplo. Eu estava na Inglaterra, eu ia para a Itália, e eu passei a usar Airbnb lá na Europa. Eu tive que passar porque precisava de comer em local. Fazer minha comida, né? Se eu fosse passar mais de 3 dias no lugar, eu tinha que fazer a comida, e eu tenho que fazer minha comida porque até 3 dias dá para comer em outros lugares, aí vai depois de 3 dias dá problema. E eu comecei a usar Airbnb. Eu tive recusa na Itália de ser aceito, porque a pessoa lá pensava que eu era inglês, né? O negão aqui não está lá bem negão, mas eles pensavam que eu era inglês, e gerou essa situação na Europa, né? Assim, de ter esse revanchismo, né, contra os povos, né? E então a Inglaterra passou por esse processo. Ela sabia, os deputados sabiam que ia ser prejuízo, mas como a população votou, eles arcaram com esse prejuízo. Bom, no Brasil nós tivemos a questão do impeachment, que é configurado com, assim, a comissão legislativa do Senado, né, o Senado Federal, que é o que finaliza lá o impeachment. Na verdade, a Câmara vota, mas quem define se vai ter impeachment ou não é o Senado, né, que é a casa revisora, e a própria comissão do Senado,
que avalia essas questões jurídicas, avaliou que não existia elemento nenhum, em termos de pedalada fiscal, que justificasse a cassação da presidente à época. E isso a gente vai falar numa live depois específica, né? Porque eu estou comentando isso, isso é questão política. Né? A presidente não tinha mais apoio político e outras questões, e aí foi tirado do cargo. Bom, vamos ter um contexto aqui sobre educação, que falou a senadora Simone Tebet, né? Que é o que a gente está tentando comentar aqui, porque isso afeta muito, né? A Inglaterra está sofrendo muito, as pessoas que investem lá, seja questão pessoal, finanças pessoais, enfim, com essa situação, né? E o Brasil também, com essa situação que aconteceu depois de cassação do mandato da presidente. Vamos começar por aí para buscar um ponto, né, sobre educação. Bom, vamos pegar um paralelo. O Brasil quer ser um país desenvolvido, um país alvissareiro, vamos dizer assim, e vamos pensar, todos os países desenvolvidos que eu conheci, que eu conheço até hoje, seja Estados Unidos, Inglaterra, seja, enfim, países desenvolvidos, né, os países mais desenvolvidos do mundo, né, França, né, eles jamais tiveram chamados golpes, né? São golpes, são movimentos de intervenção no governo que está ali, quem está governando, né? Quem está governando por forças que dominam, sejam elas os militares, né, que estão no poder, têm as armas, né, ou seja, por pequenos grupos que têm um controle do poder. O que aconteceu nesse país, aconteceram revoluções. O que é revolução? A revolução é a coisa que vem da massa, do povo, da maioria, né? Como a Revolução Francesa, que a burguesia não era que dominava o país, né? Ela estava se revoltando, né? Houveram revoluções aí na Inglaterra, Estados Unidos, teve lá a Guerra de Secessão, enfim, esses países passaram por guerras civis, mas que veio dentro da população. Então, isso é diferente de ter ocorrido, né, na França, na Inglaterra, Estados Unidos, enfim, Alemanha, até o próprio Assunção lá, em nome de 630 do Hitler, do nazismo, que ficou no poder, foi via voto, né? Ele não era lá o cara lá, inclusive ele foi preso quando ele tentou dar um golpe inicialmente, né? E depois de anos ele conseguiu se eleger, e aí, estando no cargo eleito, prorrogou, aí fez a guerra, enfim, então se manteve. Mas um país, para se desenvolver, crescer, e isso tem impacto no investimento, vamos mostrar por quê, tá? Imagina você, uma pessoa que tem um emprego, arruma uma confusão, aí você vai pegar um empréstimo, quando chegar lá, o banco vai avaliar, vai falar assim, esse cara aqui eu vou cobrar um empréstimo mais caro dele, né? Porque ele não tem estabilidade. A, a estabilidade, a continuidade de um país, de uma pessoa, ele vai definir a taxa de juros que você vai pagar dos empréstimos. E é isso que está ocorrendo no Brasil, né? O Brasil, ele tem uma dívida aí de quase 8 trilhões de reais, dívida pública, a maioria interna, de 8 trilhões, e nós estamos pagando hoje, em média, não em média um pouco menos, porque a média é um pouco menos, mas hoje a taxa Selic, que é a taxa que o governo paga de remuneração por seus empréstimos, está em 13,75% ao ano. Então, o governo estaria pegando esses 8 trilhões, é como se a gente tivesse 8 trilhões, e pagando a cada ano aí, né? Vamos pegar aí mais ou menos 800 bilhões, mais 900, quase um trilhão, né? Mas dá 900 e um pouquinho aí, tá? Porque dá 8 mais 8 vezes 4, 32, exatamente isso, né? A gente vai ter aí mais ou menos na faixa aí de menos de 900 bilhões, um pouco menos de 900, estou dizendo quase um bilhão, mas um trilhão, mas é um pouco menos de 900 bilhões por ano de juros que o Brasil está pagando. E você está pagando. Então, essas questões de taxa de juros, ela impacta na situação de guerra, de conflito. Então, em termos de educação, não tem comparação, né? Todos os países do mundo se desenvolveram por quê? Vamos voltar um pouquinho lá na época da colonização nossa, espanhola, colonização em portuguesa. Eles vieram aqui, pegaram material, né? Riqueza, ouro, prata, enfim, levaram para a Europa para quê?
para investir em infraestrutura. Infraestrutura que o país precisa, tá? Estradas, portos, enfim, investiram em educação, universidades que eles já tinham antes, né? Mas investiram mais ainda em universidades, centros de pesquisa. Então, o foco de levar esses recursos, quer dizer, a prioridade desses países é investir na infraestrutura do país e investir em educação, ciência e tecnologia prioritariamente. E por isso que eles se desenvolveram. Igual a história do Brasil, né? É a história de pouco investimento em educação e quando investe, investe mal, com baixa eficiência e aí pior, né? É quando não investe, aí não tem nem mal, nem investe que é pior. Então, eu estou buscando em 2016, porque eu estava na Inglaterra, e foi um ano bastante interessante, foi um ano que teve um pico de investimento em educação do país aí, o governo da presidente foi cassada, os, os percentuais de investimento dela, de educação em relação ao PIB, né, que é o Produto Interno Bruto do país, que eu falei, é, desculpa, a nossa dívida não é 8 trilhões, a nossa dívida está em torno aí de 5 trilhões, tá? 8 trilhões é o nosso PIB, tá? Nosso PIB é 8 trilhões, que é o PIB, tá? A correção. Então, não estaríamos pagando 900 bilhões, estaríamos pagando aí 10% 500, mais 50, 150, estaríamos pagando 650 bilhões por ano de juros. Só que, na verdade, não estamos pagando 650 pelo seguinte, tá? Essa taxa Selic de agora que foi aumentando, tá? E, em média, porque você pega as taxas anteriores, né? O governo vai estar pagando aí uma média de 11% a 12%, a taxa hoje, mas o governo está pagando. Então, isso aí cai para em torno de qualquer maneira, vai cair de 650 para 550 bilhões por ano só de juros. Você não está pagando a dívida, tá? Então, um país precisa investir em educação, ele precisa investir prioritariamente em educação e em infraestrutura. E nós falhamos nessas duas quesitos, tá? Desde 2016 para cá no país, houve uma série de cortes e foi aprovado lá atrás o tal do teto de gastos. Né? Qual foi a intenção do teto de gastos? Foi aprovado lá pela Câmara no governo que sucedeu ao presidente Dilma, foi o presidente Michel Temer. Limitar os gastos do governo em níveis, mas na verdade aquele ali atingiu o investimento em educação, ciência, tecnologia e saúde. E há a Constituição determina, né, que é no mínimo 18% de educação e 25% em saúde tem que ser aplicado lá do orçamento da União. E ali, com todo isso, a gente vai entrar em detalhes aqui sobre isso, mas esse teto de gastos, o que ele acabou fazendo foi limitando o investimento em educação e depois que caçaram a presidente que mais investia em educação no Brasil, esse investimento em educação só foi deteriorando. Estou comentando aqui coisas e pontos que ainda em 2016 eu estava fazendo pós-doutorado, estava ativamente na universidade, fazendo acordo com a universidade da Itália, fantástico, universidade no Brasil, a gente fazendo um projeto bacana aqui no Brasil, com 4 universidades de ponta no Brasil, um projeto que eu estava desenvolvendo, e a gente está acompanhando esses valores, porque para ir para fora dependia de verba lá do exterior. A França que pagava a minha estadia, né? Ela está na Inglaterra. Mas foi uma época em que foi a época que mais brasileiros, assim, quantidade, né, foram mandados para o exterior. De uma forma sem controle, óbvio, sem eficiência, as pessoas vão passear para o Facebook, várias coisas, né? Você chega num país que é a Inglaterra, você chega na universidade, eu fui para a Universidade de Cranfield, que é uma universidade aí muito top, conhecida na área de manufatura, que é a universidade chamada de produção, tá? Eu fui exatamente para esse departamento para trabalhar meu projeto, e eu chegando lá em Cranfield, é um fantástico, essa que é a ideia de um país. A nossa educação em universidades, como a que eu estudei, Federal do Rio de Janeiro, Federal de Pernambuco, a USP, Unicamp e outros aí, de ponta, jamais deixa a desejar em relação a educação na Alemanha, que eu estive lá estudando, na Inglaterra, jamais. É nível comparável e, em muitos casos, melhor. O que acontece? Nós não temos laboratório, não temos dinheiro para investir em pesquisa, e aí pronto, aí eles decolam. Porque o que acontece é que falta dinheiro para investir, por exemplo,
aqui na COP UFRJ, tem um trem de levitação magnética, poucos conhecem, né? É do meu padrinho aí, professor Richard de Madalena, padrinho, porque foi a pessoa que me inspirou a seguir a carreira acadêmica. O que é um trem de levitação magnética? É um trem que não toca na roda. Esse trem levita mesmo, é muito interessante. É um trem que levita, isso diminui o atrito, então você ganha muito mais eficiência. E ele desenvolveu esse trem, começou em 2000, veja quanto tempo. Ele começou em 2000, passou por vários percalços, teve que fechar tudo, quase desistiu do projeto. E agora, esse ano, aí perto da eleição, não sei se a coisa vier ou não, recebeu um aporte, né, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Janeiro para retomar o projeto e seguir em frente. Esse trem é uma solução fantástica para o transporte urbano no Brasil, em que o trabalhador chega a perder de 2 horas e meia, 3 no transporte urbano. Então, a educação realmente é prioridade. E eu que estudei 30 anos, eu dei aula vários anos em universidades, escolas de nível médio, percebi a falta de qualificação dos alunos que vêm da base até o nível superior. Então, vamos pensar aqui o seguinte, né? Como falou a Simone Tebet, né? Lá no debate, tá? Quais são os candidatos realmente que têm foco em educação? Porque eu trabalhei na empresa privada, trabalhei na empresa de mercado financeiro, que eu estava avaliando, eles botavam dinheiro, uma carteira de 130 milhões que eu tinha lá para gastar, né? Eu podia, ó, esse aqui bota, esse aqui não bota, né? E a gente começava com um projeto de 20 milhões, 15 a 20 milhões, tá? Tinha que ser no mínimo isso, não podia ser coisa pequenininha, né? Para movimentar a equipe, né? E a gente podia, então, de pegar em 6, 7 projetos, vamos dizer que tem até 120 milhões para investir, né? Eu fiquei 1 ano e meio sem conseguir contratar um engenheiro eletricista, porque eu precisava de um para me ajudar na empresa, porque o projeto que eu trabalhava saiu, eu estava virado, o dono da empresa me pegou 2 horas da manhã trabalhando, e ele viu que a gente precisava de alguém, enfim. E qual o problema? Não achei alguém qualificado, o quê? Não é qualificado, a maioria das pessoas hoje tem formação, digita computador, faz tudo, mas não sabe nada da vida, não sabe, não fez estágio, não tem prática nenhuma. A gente precisa de alguém que saiba fazer as coisas, né? Então, é o que eu estou comentando. A nossa educação pode até ser deficiente no nível de segundo grau, as universidades de ponta são excelentes no Brasil, estão se deteriorando com a falta de investimento em educação, mas o que está acontecendo no Brasil é que você não tem laboratório, você não tem prática, você não tem interação com o mercado, nada. Então, você fica com muita gente aí desempregada no país. Então, essa questão da educação é a coisa que realmente muda, porque para você sair lá dos R$ 400 e chegar aos 17 mil, no caso, né, ou mais de 10 mil reais, são 9 gerações. Imagina 9 gerações. Mãe, filho, neto, né? Você precisa de 9 gerações para fazer uma transformação que, graças a Deus, eu fiz numa geração da minha mãe de quarta série, né? Não ganhava R$ 400, mas enfim, um salário mínimo, mas ela tinha a quarta série e fazia um filho com 30 anos de formação acadêmica, 2 pós-doutorados e vários cursos, enfim. E isso é o que nós precisamos definir no Brasil. Então, você que vai votar, você que vai investir, a gente está trabalhando, eu estou trabalhando com um grupo eu tenho um grupo, né, de pessoas, eu tenho uma parceria excelente com um contador que tem 30 anos de formação acadêmica na área, desculpa, ele tem 30 anos de experiência profissional, ele é contador com especialização em auditoria tributária e de muito essa questão tributária de tributos, que é outro percalço que o empreendedor tem, né? E a gente avaliando empresas, eu, a parte financeira, a parte de negócio, a parte de gestão de pessoas, ele a parte contábil. O que a gente identificou foi que a maioria das empresas e das pessoas, enfim, do dono, enfim, das pessoas, elas não sabem se estão dando lucro. É impressionante você ver um negócio que está funcionando há anos ou décadas, tendo prejuízo e como que funciona. Né? Como que funciona? Na base da sonegação. Então, a base da sonegação é que faz as coisas funcionarem no Brasil, deixa de se arrecadar impostos, e aí a gente tem pouco recurso para investir em educação. E a educação é a coisa mais importante, que a gente vai chamar um gancho para falar um pouco aí da Petrobras. Né? A Petrobras,
nessa época que começou o movimento, né, de vamos falar de corrupção, 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 que, na verdade, quando você quer fazer uma investigação, você faz como fizeram lá nos Estados Unidos, o caso da FIFA. Tá? Como é que foi feita aquela investigação lá da FIFA, que prenderam vários, né, aí, renomes internacionais, de cartolas do futebol, inclusive brasileiros, né? Foi tudo no sapatinho. Eles pegaram uma pessoa que estava lá no processo e falou: ó, te pegamos, você vai ser inocentado, né? Vai ter um habeas corpus, você vai entregar todo mundo. Né? E eles fizeram bem no silêncio para fazer a investigação e fazer lá e pegar, enfim, prender lá os cartolas, né, que eram acusados, né? Foi nos Estados Unidos. Qualquer país do mundo, eu estava na Inglaterra, jamais vai destruir as suas empresas por corrupção. Ela vai investigar as pessoas, a diretoria, e ela jamais vai expor a empresa como foi feito no Brasil. Por quê? Petrobras. Pouca gente sabe, o valor de mercado da Petrobras, ele vale 3 vezes mais do que da empresa. Por que vale 3 vezes mais? A Petrobras, ela mexe tanto com a economia no Brasil, porque gera outras empresas que têm que fornecer produto para ela, e a gente teve lá atrás, né, até 2016, existia uma cláusula de chamado conteúdo nacional, ou seja, 60% da, do que era, vamos dizer assim, que a Petrobras tinha que fazer licitação, que tinha que comprar, tinha que ter conteúdo nacional. Aí a alegação dos nossos políticos é que isso encarece, né, lá o produto, enfim. Então vamos pensar um pouquinho no que acontece. Aqui no Rio de Janeiro, a Light, que é a empresa de eletricidade, ela era francesa. Era francesa. Tá? Ela é uma empresa francesa, tá? E todos os carros eram Renault ou Peugeot. Coincidência, né? Então, eles, lá fora, eu estive lá nos países, né? Se você for lá na Alemanha, os carros vão ser Mercedes-Benz, a empresa aérea vai ser da Alemanha, as coisas vão ser, os supermercados são alemães. Se você for na Itália, é italiana, a Fiat, os mercados, assim, você quase não vê nada, ou não vê nada, assim, praticamente da Inglaterra, assim, muito pouco, né? Você vai para a Inglaterra, eu me surpreendi com isso, porque eu não encontrei um Walmart na Inglaterra. Eu falei, os mercados na Inglaterra eram todos ingleses. Os maiores, grandes, pelo menos, eu nunca vi um mercado de fora, nunca vi um Carrefour na Inglaterra, nunca vi lá um Walmart. Não é nem questão de ser proibido, não. A população não compra. Não compra. Tá? Porque eles sabem que eles estão defendendo o emprego deles, o imposto, o dinheiro fica ali, o chamado, né, o produto interno bruto deles fica ali, tá? E você vai na França, é a mesma coisa, tudo francês, tá? Quando eu estava na Inglaterra, eu comecei a ver umas coisas que é o seguinte: nos Estados Unidos você tem uma diversidade mais. Quando a China começou a comprar muita coisa lá, inclusive portos, os Estados Unidos barreiraram, alegando ser segurança nacional, né? De não permitir. E aqui no Brasil, que essa questão de educação, ciência e tecnologia que foi entregue, né, estão cortando dinheiro da educação cada vez mais e mais ao longo desde 2016 para cá. Nós estamos entregando cada vez mais as nossas empresas às empresas multinacionais. Então, vamos pegar a casa aí, telecomunicações, nós temos 4 grandes empresas, né? E uma está muito mal das pernas, é exatamente brasileira. Mas as outras 3 são o quê? Uma espanhola, que é a Vivo, a italiana, que é a TIM, e a Clara, do México, né? Carlos Slim. Tá? Então, telecomunicações. Nós estamos totalmente dominados por países estrangeiros. Nossos sistemas são chineses, né, da Huawei. A maioria dos sistemas de telecomunicações brasileiros são chineses, que em 1960 eram nível comparado em termos de PIB, de desenvolvimento ao Brasil, a China. Lá na época de 60, era comparado em termos de desenvolvimento econômico, Brasil e China eram parecidos. Tá? E se a gente pegar aí, por exemplo, carros, nós não temos nenhuma indústria de carro. A que tinha lá na época de 60, Fenemê foi quebrada, a Gurgel foi quebrada. Jamais um país como os Estados Unidos, em 2008, que a Chrysler lá, desculpa, a GM, né, ela quebrou, entrou o governo, entrou em ação, a GM, que é a General Motors, né,
que a gente chama aquele Chevrolet, ela foi salva por ação do governo. Então, os governos fazem isso, tá? Para salvar as suas indústrias do seu país, investem pesadamente em subsídios, investem pesadamente na defesa das empresas, porque é geração de emprego para eles, eles aumentam lá o produto deles e eles exportam essa tecnologia para fora. Então, o Brasil está vivenciando isso agora, foi feito mais um contingenciamento aí do orçamento, e o Brasil, mais uma vez, ele prefere contingenciar exatamente a educação. Então, esse é o ponto que eu queria comentar hoje, sem colocar números. Eu vou trazer os números aí para a gente começar a comentar a partir de amanhã. E isso é importante para você balizar, que adianta muito pouco você dizer se é o da esquerda, da direita, se você é anti um ou anti o outro, né? Diz aí, né? Mas hoje a moda agora é ser Lula ou Bolsonaro, ou ser anti-Lula e anti-Bolsonaro, né? E tem os cavalos correndo aí atrás, Ciro Gomes, Simone Tebet, enfim, outros cavalinhos, né? Menores, e isso aí é menos relevante do que um ponto que eu vou comentar aqui. O Brasil, eu comecei fazendo essa pequena apresentação falando da Liz Truss, né? Primeira-ministra da Inglaterra, provável, né? Aí que foi indicada a líder do partido. Eles estão no poder, o Partido Conservador, e então a tendência é ela vai ser indicada para ser ministra e ser aprovada, porque o Partido Conservador tem a maioria dos deputados lá na Câmara, né, chamada Câmara Baixa deles, tá? Então, observa bem, a Inglaterra é um país em que eu estava lá, a moça que fazia faxina da nossa casa, né? Ela ganhava assim, tipo 2.000, 2.300, 2.400 libras, né? Um pouco acima do mínimo, mas o mínimo deles é ter uma vida confortável, aceitável, tranquila lá, né? Então ela ganhava lá suas 2.400 libras, tinha o carro dela confortável, lá o Honda Accord, enfim, a casa boa, tá? Com as suas 2.400 libras, o mínimo é 2.200 libras. Um engenheiro lá na Inglaterra, ele ficava com um salário lá de 3.300 libras por aí. E se ele aumentasse muito mais o salário e passasse um pouco maior, o imposto aumenta muito, às vezes nem vale a pena. Muito interessante isso, né? Mas por quê? Porque o sistema público de saúde deles é fantástico, você não precisa pagar plano de saúde lá. O sistema público funciona na Inglaterra, que é privada, conhecido o pai do liberalismo, né? Não dá nem para comparar com o Brasil. E eles têm um sistema, né, também de infraestrutura, vamos dizer assim, né, bem melhor que o nosso. Mas o que é importante nessa comparação que eu estou fazendo de Inglaterra e Brasil, de mostrar em termos de valores, né, de investimento, né, é que eles têm uma formação, educação, desde a base até o segundo grau. Isso o Estado provê com força, que a população tem que ter, né? Uma boa educação de primeiro e segundo grau, que é a grande falha do país, está aqui. Não está em universidades, que aí você já chega lá já sem a base, né? O grande elo, o grande calcanhar de Aquiles do Brasil está na formação de base, em que até a Zasca, ela é pesquisadora de genoma no Brasil, a pesquisadora mais renomada no Brasil, né? Ela falou isso, né? Que o professor lá do básico devia ganhar mais que de universidade de tópico doutorado, porque é a base que você constrói quase tudo ali de uma criança que vai ser um cientista. E com essa destruição da educação no Brasil, o que está acontecendo? Nós estamos sendo muito mais exportadores de cérebros. Eu já fui convidado várias vezes, não sei nem o que eu estou fazendo aqui até agora, e várias pessoas, né, de qualidade. O mundo está buscando brasileiros com conhecimento, com educação. O mundo está buscando, né? Buscando, pagando tudo, viagem, estadia, você vai para lá, fica lá, enfim, pagando visto. E nós estamos exportando muitos cérebros. E isso é muito caro para o país. Tá? Hoje tem um vídeo aí aqui do Siddhartha Ribeiro, um dos maiores pesquisadores do Brasil, denunciando um projeto de lei que foi enviado para o Congresso agora, para cortar, inclusive, as verbas que estão garantidas na Constituição para os fundos de investimento, tá? De pesquisa, que também até isso querem cortar, o fundo que já está garantido, tá? Quer dizer, já não tem dinheiro para educação, ainda querem cortar o que já não tem, tá? Que é garantido por lei, para o Congresso votar lá uma emenda à Constituição para tirar esse dinheiro, né? Para botar aonde? E investimento em educação foi o que nós tivemos ao longo da década de 70 até a década de 80,
que o Brasil cresceu a chamado taxas de tigres asiáticos, só que o investimento em educação foi pífio. O Brasil deixou de formar pessoas com qualidade. Então, depois de 20 anos num processo, de 64 até 84, assim, né, que foi um processo de elevação e desigualdade social, o que é isso? Pessoas lá em cima ganhando, né, muito, e a massa que ganhando pouco, você vai, e com pouco investimento em educação, isso é que fez com que a gente deixasse de evoluir como evoluiu a China, deixasse de evoluir como evoluiu a Coreia do Sul, deixasse de evoluir, inclusive, como evoluiu aí a Índia, né? É, enfim, a gente ficou indo para trás por causa exatamente da falta de educação. Então, eu espero que é mais curtinho aqui hoje, tá? Só para dar um bate-papo, eu vou trazer aí os dados e a gente tem que entender de educação porque as pessoas desconhecem, por exemplo, quando se fala no debate que a inflação do Brasil é menor que nos Estados Unidos e Europa. Isso tem uma explicação muito simples, é óbvio. Estamos diante de uma guerra na Rússia, em que o petróleo, a Rússia é um dos maiores produtores e exportadores de petróleo do mundo, e ela exporta, basicamente tem gasoduto para a Europa, que está sofrendo com isso, está fazendo corte de gás, e eles dependem muito do gás, diferentemente da gente. Né? A matriz energética deles lá depende de gás, petróleo, óleo. O Brasil depende de petróleo basicamente para o setor transporte, principalmente. Setor transporte, 93%, mais ou menos, 90% praticamente do nosso consumo de petróleo é destinado ao setor transporte, que é um absurdo, tá? E eles dependem disso para ter energia, para esquentar, para fazer aquecimento, para gerar eletricidade para funcionar as coisas. Então, se esse produto, que é o gás, eles usam mais, ele aumenta por exemplo, 100, que é o que está acontecendo, né? O preço do barril de petróleo lá está em $100 o barril. Tá? O preço do gás equivalente está em $400. O preço do gás equivalente 4 vezes mais. Então, é óbvio que a inflação deles vai ser muito mais alta por uma questão de guerra. Só que eles têm uma taxa de desemprego que muito longe. Nos Estados Unidos, a taxa de desemprego de 4,5%, menos 5%, no Brasil está na taxa de 11%. Então, é melhor você ter uma taxa de inflação o dobro, né? Mas as pessoas estarem empregadas, né? Do que você está com a taxa de inflação pela metade e você tem um desemprego que é o dobro e 33 milhões, ou nós estamos falando cerca de 15, um pouco mais de 15% da população, 15% em torno, passando fome sem saber o que comer, a nossa situação não está muito agradável. Então, só um bate-papo, aí para não nos prolongar muito, espero que eu vou trazer aí uma semana de falar sobre dados financeiros, levantar isso. Isso é muito importante para você pensar, porque ano que vem vai ser um ano muito difícil para você que empreende, para você que quer emprego, tudo, independentemente de quem ganha a eleição. Seja Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, Simone Tebet, o do Novo, lá, que eu não sei o nome, enfim, mas vai ser muito difícil, por dois motivos. O Brasil está gerando déficit desde 2013 até hoje, gerou superávit, ou seja, a gente estava arrecadando poupança, né? De 2003 até 2013, o Brasil fazia superávit, chamado superávit, né? Que é o que dava lucro, né? O Brasil dava lucro. O Brasil passou a dar prejuízo cada vez mais e com uma confusão que está sendo criada com guerras no Brasil, guerra civil, nós estamos aí correndo, a nossa taxa de juros vai cada vez mais subir. E com a guerra lá fora, da Rússia, e outras pandemias que estão sendo anunciadas, a situação no mundo vai ser bastante complicada. O Brasil depende muito de exportação, e isso a gente viu que o mundo parou em 2020, e isso pode ser aí mais impactante ainda. Então, beijo para nós, beijo. É só uma visão aqui para a gente pensar, né? Eu não sou da esquerda, da direita, do centrinho, do centrão. O meu voto é da educação. Então, na hora de pensar em votar, eu vou pensar naquele candidato
que tem mais compromisso com a educação, mais compromisso com a educação. Aí vamos dizer que no primeiro turno, eu estou vendo aí, né, a gente já tem um leque maior para ver quem realmente, não é quem falou, não, é quem faz, tá? Porque tem gente que fala, mas não faz, né? É, eu vou ver quem, né? Meu ponto de vista, né? Educação que transforma. Para você ter educação, você precisa ter saúde, senão você não vai estudar, e você precisa ter bem-estar, né? Bem-estar é comida, alimentação, essas coisas, né? Saúde, ter vacina, ter uma boa rede de saúde como tem na Inglaterra. Isso é que eu priorizo. Porque quando eu penso assim, eu não vou lá pensando em votar no presidente, no governador, no Lula, no Bolsonaro, no Witzel, no Marcelo Freixo, no Cláudio Castro. Eu não vou pensando em votar neles. Eu vou pensando em votar desde o deputado estadual, federal, senador, que eu comecei a live falando sobre a Miss Trust na Inglaterra para mostrar o seguinte: nenhum presidente, depois do impeachment da presidente Dilma, está governando o país. Quem está governando o país é o primeiro-ministro, e o primeiro-ministro é o presidente da Câmara. O governo depende totalmente da Câmara de Deputados, que tem lá a tal da verba secreta, para governar, né? É o próprio presidente hoje atual. Isso é comprovado, né? Por que a presidente Dilma caiu, não caiu por causa de pedalada nenhuma, né? Porque aconteceram coisas muito mais graves depois do impeachment dela, tanto no governo do presidente Michel Temer, como agora no governo atual do presidente Bolsonaro, e nenhum dos dois caíram porque tem um Congresso ao lado. Mas o Congresso está ao lado, o Congresso, o Câmara dos Deputados, tinha mais de 150 pedidos de impeachment contra o atual presidente, e eu sou contra o impeachment de qualquer um, né? A não ser que tenha um caso muito grave, e não tem nenhum dos casos. Não teve nem no caso do Collor, nem no caso da Dilma, nem no caso agora, não é um caso que eu digo assim, né? A interrupção de um mandato custa muito caro para o país no longo prazo, muito caro. Tem que ser muito, muito, muito grave, né, a situação para você tirar um presidente. Então, o presidente só não saiu porque há um troca-troca do presidente com o Congresso, né, inclusive com esse é, verba secreta de 18 bilhões, né? Tem verba secreta para esse ano aí na Câmara, e quem toca a pauta hoje, e quem tocou a pauta no governo Michel Temer também, que não caiu, porque também negociou com o Congresso, é o presidente lá da Câmara e são lá os deputados, né, e senadores que estão determinando os investimentos, tá? Então, na hora de votar, isso é muito mais importante. 80% das pessoas esquecem em quem votou para deputado, vereador e senador. Vai lembrar em quem votou para prefeito, governador e presidente da República. E essa é a questão. Aquele candidato que você votou para presidente, governador, prefeito, ele não vai conseguir cumprir o que ele prometeu. Primeiro, porque ele nunca cumpre tudo, mas primeiro porque ele vai chegar lá no parlamento e ele vai ter que negociar, e não adianta, porque para ele não cair. Então, a primeira coisa para você pensar é isso: tenha valores para definir seu voto, e você pode ter uma outra linha e falar assim: o presidente desse partido, então eu vou votar nos deputados do partido dele. Quem é que apoia ele na eleição? Porque tem coligação. Esse partido aqui também apoia ele. Isso aqui, a gente vai falar isso depois. Mas isso é a única forma, porque é, o presidente da esquerda pode falar, que chamam de esquerda, pode falar que vai fazer acontecer, mas a maioria dos deputados são do governo atual ou da direita que se chamam. Vai chegar lá e vai ter que negociar. Ele não vai conseguir fazer quase nada que ele falou, né? Ou o presidente atual ganha, que chama direita. Aí o pessoal vota nos partidos para deputado e senador da oposição. O atual também não vai conseguir fazer quase nada que ele quer fazer. E as pessoas estão sem noção de que acontece num país, para fechar aqui, que é o seguinte, né? Um país em que nós temos aí dezenas de partidos. E muito interessante que as duas maiores, os dois países que são considerados, né, as duas maiores é, economias liberais do mundo, que é a Inglaterra e os Estados Unidos, só tem dois partidos: democrata, republicano nos Estados Unidos e conservador e trabalhista na Inglaterra. Tem alguma coisa para a gente pensar, né? Um abraço, muita saúde e bem-estar na sua vida, finanças, empreendedorismo, negócio.
pense nisso, porque 62% é determinado pela condição do país onde você vive, do seu negócio, da sua vida, do seu emprego, do seu trabalho, da sua educação, o que seja. É determinado pela eleição, e a eleição ela é muito mais do que governador, esse ano, né? Agora, é muito mais do que governador e presidente. É muito importante que 80% desconhece, que é o deputado e o deputado estadual, o deputado federal e o senador, é que são os fiéis da balança para você saber se aquele presidente ou governador que está votando, ele vai cumprir mais do que ele prometeu. Um abraço e até a próxima.